Hello, my friends! Aqui é Erika Margani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar da série Todo Dia, a Mesma Noite, então bora lá. Bom, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de deixar um aviso de gatilho. O tema do vídeo em si é um tema muito delicado e sensível, da série que eu tô abordando também, tanto por ser baseado em fatos reais, e por eu entender que é um assunto muito tenso e delicado. Então, assim, se você se sente ansioso, desconfortável ou qualquer coisa do tipo, acho que esse vídeo não vai ser pra você, tá bom? Mas você pode estar entrando aqui no canal, tá olhando minhas outras análises de filmes e séries, de animações, que são vídeos mais leves, mais tranquilos pra você assistir, tá bom? Pode entrar aqui no canal que tenho certeza que você vai curtir algum vídeo meu. Vamos falar então da série Todo Dia, a Mesma Noite. Pra quem não sabe, Todo Dia, a Mesma Noite é uma série dramatizada, baseada na tragédia do incêndio da Boate Kiss no ano de 2013. A série foi lançada na mesma semana do documentário da Globoplay, que também fala sobre a tragédia, e também é na mesma semana que completou 10 anos do ocorrido, né? Então, assim, realmente uma data simbólica, uma situação simbólica onde a gente tem que relembrar esse tipo de situação que foi muito pesada. É muito difícil fazer esse vídeo assim, sem misturar a minha vivência pessoal em relação a isso, por conta de ser um caso que eu me lembro bem, né? Acho que quando se trata de um caso brasileiro e de um caso brasileiro relativamente recente, acaba meio que pegando mais no nosso pessoal, porque a gente, querendo ou não, a gente tem uma memória muito pessoal daquilo, então fica muito difícil você também só analisar sem pensar em onde você estava quando aconteceu, como você se sentiu e como você se sente hoje. Então, essa análise vai ser uma coisa muito pessoal, onde eu vou realmente abrir o meu coração e falar como eu me senti assistindo essa série, porque realmente, assim, foi uma experiência bem tensa, digamos assim. Pra começar, então, os 2 primeiros episódios falam muito mais sobre do ocorrido, né, da tragédia, do crime, enfim, da situação toda que aconteceu ali. Realmente são bem pesados, eu conheço amigos que assistiram e não conseguiram seguir adiante por realmente mostrar de uma forma bem gráfica, bem real e bem, assim, desesperadora o que foi de fato aquele dia, né. Eu acho que começa numa situação bem triste quando você começa a acompanhar a história de alguns aqueles jovens que têm destaque e como era cada um, né? Cada um tinha uma personalidade diferente, uma perspectiva da vida diferente, mas assim, não deixavam de ser pessoas jovens que tinham visões diferentes sobre o futuro, que tinham muita história pra contar, então já é muito difícil acompanhar daí. Aí depois a gente vê também, além deles, a relação deles com os pais, que dava pra ver que eram pessoas que tinham uma ligação muito legal com a família, que tinham uma base familiar muito bacana e que tudo isso, assim, acabou dando um peso muito maior. Querendo ou não, pro espectador da série, querendo ou não, é uma questão que você vai pegar uma afinidade maior com esses personagens, porque você sabe, assim, mais de perto, você consegue ver de perto a história de vida deles, então fica uma situação assim mais até intimista. Prosseguindo então, né, depois disso, você vê de fato a ida deles até a boate, né, e nessa ida é uma questão que também pega, porque assim, de fato era pra ser um local seguro, de fato era pra ser um local de festa, um local de diversão, tinha gente do comemorar aniversário, por exemplo, tinha gente que nem queria ir, mas acabaram indo por questões assim de estar acompanhando amigos, enfim, cada um tinha ali seu motivo pra estar naquele local, mas não necessariamente tava com um pressentimento ruim ou algo do tipo, sabe? Meio que as pessoas acharam que estavam no local seguro e não foi isso que aconteceu. Então foi muito difícil. E aí, a partir dali, a gente vê também a sequência de como tudo começou, né? O incêndio. Pra quem não sabe, o incêndio começou por conta de um show pirotécnico, né? Ligaram um sinalizador, né? A banda que tava apresentando na boate no dia ligou um sinalizador e acabou apontando pro alto. E no alto tinha uma espuma de abafamento de som, só que ela tinha um material inflamável. Então, além das chamas terem se espalhado de uma forma muito rápida, elas acabavam soltando um gás tóxico, o que acabava, assim, deixando as pessoas em desespero, né, pra sair dali, porque quanto mais elas iam inalando, mais elas iam ficando mal. Assim, explicando de uma forma bem chula mesmo, porque, né, em termos técnicos aí, eu também não vou me colocar na responsabilidade de explicar, mas, em geral, é isso. E, assim, toda aquela sequência mesmo dos jovens desesperados tentando sair da boate é muito pesada, porque, assim, eu, pelo menos, né, hoje eu tenho 22 anos e eu me vejo na faixa etária de muitos desses jovens. Então, eu muitas e muitas vezes me coloquei no lugar deles, naquela situação, naquele ato de desespero. Eu pensaria, tipo assim, nossa,
que será que eu faria se eu estivesse lá, sabe? Eu realmente não sei. E acompanhar tudo aquilo, né, na visão deles foi algo, assim, bem agoniante, sabe? Eu precisei, por exemplo, pausar o episódio várias vezes pra tomar uma água, respirar, tomar um ar, comer alguma coisa, porque era difícil de digerir aquilo de uma vez. Apesar de eu estar muito curiosa pra tentar entender um pouco melhor aquela história, eu precisei tomar meu tempo e assistindo bem aos poucos, porque a carga dramática e tudo, a forma como foi sendo contado era muito difícil de digerir pra mim, sabe? Então, assim, tem a sequência e você começa a ver várias perspectivas. Você vê perspectiva de pessoas que tentaram ir pela saída principal, mas acabaram indo pro banheiro porque tava tudo escuro e o único ponto de luz era o banheiro e acabaram presos lá. Gente que tava ali na frente das grades e acabou ficando presa e não sabia muito bem o que fazer. Gente que acabou caindo e sendo pisoteado, pessoas que até saíram, mas já tava tarde demais porque inalaram o gás e infelizmente aquilo era tóxico e acabou matando as pessoas, né? Até me dá uma ideia de coisas que eu não sabia, porque falando num ponto de vista bem pessoal meu, quando aconteceu a tragédia, eu tinha 12 anos de idade, eu era uma criança. E eu tenho até lembranças nítidas daquele dia, porque eu acho que foi o primeiro grande caso, assim, que eu tive consciência de que era uma coisa muito grave, muito pesada e muito triste, só que eu não tinha perspectiva dos detalhes de como aquilo tudo tinha acontecido. Eu me lembro que foi num domingo, né? Eu lembro que nessa época eu passava as férias com o meu pai, né? Os meus pais são separados, e toda vez que eu entrava de férias da escola, eu ia passar com o meu pai. Era no último dia, ele já ia me levar pra casa da minha mãe, e tava tendo aquele programa clássico de família, onde as pessoas se juntavam pra ter almoço de domingo e tá assistindo televisão. Só que naquele dia, né, ao invés de ser, sei lá, um monte de programa divertido, numa pegada mais family friendly, a gente acabou sendo pego de surpresa com notícia de uma tragédia. E era muito bizarro, porque enquanto eu ia assistindo televisão com o pessoal na sala, a gente ia vendo as coisas meio que atualizando de hora em hora. Então, até agora 40 corpos foram encontrados, 60, 80, 100, e a cada hora eles iam atualizando, e aquilo, assim, me dava uma angústia muito grande, porque eu entendia que tinha algo muito ruim acontecendo, sabe? E foi aquilo me pegou num baque muito forte, só que eu não tinha noção em detalhes. E assistir a série foi muito difícil pra mim, porque eu ficava olhando aquilo e eu pensava assim, cara, se me perguntassem o que eu achava dessa tragédia antes de assistir a série, eu ia falar até com uma certa distância, porque além de eu ser criança, eu não tinha dimensão completa do que foi aquilo, do terror e tudo que foi pesado acompanhar, sabe? Então, ter assistido isso me causou também um outro olhar, assim, de tristeza e até raiva de coisas também que aconteceram em torno de tudo. Então foi muito difícil. E, assim, a sequência já tava pesada de ver ali os jovens sofrendo as consequências do incêndio. E aí a gente passa também pra parte dos pais recebendo a notícia, né? Que é uma parte bem pesada e bem delicada, né? Assim, já dando um parênteses aqui, os atores dos pais estão muito bem, assim, né? Conseguiram carregar esse peso desse papel muito difícil e entregar de uma forma bem real, bem assim, você consegue ver verdade nos olhares, nas expressões, e cada um ali tendo o seu medo e seu desespero, né? Pra você ver que é uma cidade que não tava preparada pra isso. Na verdade, assim, nenhuma cidade tá preparada pra isso de fato, mas é uma cidade que tava dormindo e do nada você vê aquele take das luzes se acendendo, né? E de pessoas recebendo ligações falando, seu filho, ele tava na Kiss, tá tendo incêndio, o que tá acontecendo? O meu irmão, ele ficou de me buscar, ele não veio me buscar. E aquela coisa de, tipo assim, o que tava tudo quieto em silêncio, de repente virou uma confusão. E aí você vê os pais correndo pros hospitais pra ver se os filhos estavam lá, pra encontrar de fato os filhos. Você vê gente indo pro local da boate e o trânsito completamente travado, né? Porque eram muitas pessoas, né? Era muita gente. E em torno do local da boate, além do trânsito, aquela confusão de gente. Porque tinha gente que conseguiu sair da boate com vida e tava tentando ajudar. Tinha corpo de bombeiros. Tinha os pais tentando entrar. Então não dava pra saber quem era. Não dava pra controlar quem entra e quem sai. Tava uma loucura aquilo. E assim, aquela dimensão, aquela imersão de tudo que tava acontecendo é um negócio assim surreal, que eu não consigo explicar o que é. E, assim, foi muito tenso de ver, sabe, aquilo. E, assim, conforme vai passando, você vai ficando cada vez mais agoniado, sabe? Tem a sequência ali onde, né, a moça lá, a capitã da brigada, a enfermeira,
chegou pra dar um suporte pra tentar colocar ordem na situação, sabe? Pra tentar salvar, ajudar quem ela pudesse ali. E você vê mais uma vez o baque de tudo, né? Quando ela abre a porta ali, ela vê vários corpos e o foco nos celulares, né? De várias ligações ali, vários toques e muitos ali na tela de chamada tava mãe, pai, familiares. Então, assim, foi complicado. Aí o peso também dos profissionais que queriam ajudar e eles se sentiram muito culpados por eles não conseguirem salvar vidas. Tudo isso conta, porque às vezes a gente pensa também que, mas foram pelo menos as vítimas, os sobreviventes e as famílias que sofreram, principalmente eles. Mas quem se envolveu nessa tragédia pra ajudar, direto ou indiretamente, também tem um trauma, uma carga, assim, muito pesada pra carregar. Tanto que eu falo que Santa Maria nunca mais vai ser a mesma depois disso tudo que aconteceu, sabe? É meio que é impossível você ir pra lá e não lembrar, e meio que é um assunto espinhoso e complicado pra lidar, sabe? As pessoas meio que não foram mais as mesmas depois de tudo, então é muito complicado mesmo. E dando sequência, né, nos episódios ali, você vê o desespero dos pais, e aí começa a ficha caindo sobre onde tá os filhos, né, aquela cena do estacionamento super pesada, dos pais desesperados, né, falando que se não encontrassem o carro, podia ter chance do filho tá bem, e procurando, e uma hora eles acabam encontrando o carro, então já tem aquele baque. E depois a gente passa também pra questão ali já dos corpos, né? Porque realmente era muita gente morrendo e muito rápido. Então meio que não sabiam o que fazer, né? Porque pra onde levar esse monte de gente? Como que a gente vai lidar? Qual vai ser a logística disso tudo? Então decidiram usar caminhões de frigorífico pra fazer o transporte e levar os corpos pra um ginásio, né? E deixar homens de um lado e mulheres do outro. E aí a sequência de reconhecimento também é outra coisa que foi muito difícil de ver. Tem a sequência dos pais ainda querendo encontrar os filhos dentro dos hospitais. E você vê a loucura que tá, né? Naquilo onde mostram foto e falam, onde tá meu filho, minha filha? Eu quero saber o que tá acontecendo. E os próprios profissionais de saúde também um pouco perdidos, porque nunca viram uma confusão daquele nível, daquele jeito. Então era difícil saber quem era quem ali. Então você vê aquela angústia e muita gente resistente em não querer ir pro ginásio ver, porque era lá onde estavam os corpos já. E me acessa até uma memória específica, porque eu falei que eu lembro muito bem do dia, né? No dia em questão da tragédia, quando eu tinha 12 anos, meu pai já tinha me levado pra casa da minha mãe, eu tava lá, e eu lembro que tava passando ali no horário do Domingão do Faustão, ainda sobre a tragédia, né? Tava em todos os canais, tudo tinha parado pra noticiar o que tava acontecendo, e eu me lembro de ver uma moça dando uma entrevista pra um repórter, falando que ela e a família dela procuraram em todos os hospitais de Santa Maria, né? Na esperança de encontrar a moça em questão, tentaram de todas as formas, não queriam ir no ginásio de jeito nenhum, mas aí acabou que eles foram no ginásio e acabaram encontrando. A série aborda isso várias e várias vezes, então quando eu pude ver isso, meio que acessou a minha memória de falar, cara, isso aqui realmente rolou, eu me lembro de ver gente falando disso, sabe? É muito bizarro, porque pelo tamanho, pela dimensão, pela intensidade de toda essa história, às vezes fica difícil de acreditar que foi real, porque você fica assim, gente, não é possível, cara, que tudo isso, assim, infelizmente tem acontecido. Você fica naquela coisa de, cara, não, eu não queria que isso fosse verdade. Eu comecei ali em um certo momento a entrar num estado de negação de ficar, não, cara, não é possível, sabe? E infelizmente foi. Sabe, infelizmente foi. Na cena ali do pai reconhecendo a filha pelo tênis que ele deu pra ela de aniversário, foi muito triste, cara. Eu fiquei, assim, completamente, assim, sem chão e só pensando, cara, por quê? Por que isso aconteceu? Essas pessoas eram tão novas, elas tinham tanta história pra contar e de repente parece que tudo só acabou e foi interrompido, sabe? Tudo isso, assim, de um jeito assim, é difícil, é muito difícil de falar sobre. E aí, a partir do terceiro episódio, já mostra um pouco mais da luta dos pais em relação a os seus filhos, em querer justiça, sabe? Que, assim, são pessoas que merecem, porque passaram por um sofrimento que vão carregar, assim, pro resto da vida. Eles, pelo menos, precisam ir atrás de quem foi responsável, porque também um erro, assim, muito comum de uma galera aí é achar que foi um simples acidente, o que não foi. Definitivamente não foi um acidente. Aconteceu essa tragédia por uma série de erros e equívocos, desde pessoas ali da banda, desde donos da casa, até prefeitura, corpo de bombeiros e o Ministério Público. Ou seja, assim, uma enxurrada de coisas ali equivocadas que não deveriam ter acontecido, coisas que deveriam ter sido vistoriadas da forma correta, e parece que foi só deixando ali e
deu no que deu, infelizmente, sabe? E pensar que, né, eu vi gente falando que depois que aconteceu a tragédia, que vários locais magicamente tentaram se ajustar conforme estava o jeito correto, porque sentiram o baque, sendo que era uma coisa que era pra ser feita desde sempre, sabe? Se tu vai abrir um estabelecimento ou algo do tipo, você precisa deixar tudo nas normas, sabe? Você precisa colocar a segurança em primeiro lugar. Se você vai trabalhar com pessoas, você precisa se preocupar com essas pessoas em primeiro lugar, sabe? E parece que colocaram questões financeiras acima disso, o que é lamentável, sinceramente, é muito lamentável. Então, foi a partir disso aí, de eu acompanhar o processo de luta ali, né, quando eles fundaram a associação ali, né, das vítimas da tragédia, dos familiares, que eu comecei a trocar a tristeza por indignação e raiva, porque eu via o sofrimento de tudo aquilo e me custava acreditar que essas pessoas não tiveram justiça, sabe? Toda a trama ali, sabe, do Ministério Público que sobrou pros pais, que são as maiores vítimas dessa história, junto com quem sofreu ali na tragédia. Simplesmente pessoas ali que vão carregar tudo aquilo pro resto da vida, sendo processados ali porque o Ministério Público se sentiu ameaçado. Tipo, gente, pelo amor de Deus, cara, não é possível que tudo isso tenha acontecido. É aquilo de você, assim... Eu comecei a rir de nervoso, de raiva, porque eu não queria acreditar que uma pataquada daquela tava acontecendo e que aconteceu de verdade. Assim, virou uma questão muito do sistema, sabe? O sistema falhou com aqueles jovens, com as famílias, o sistema falhou com a cidade de Santa Maria, sabe? Porque tem aquele diálogo muito forte onde falam que acreditaram na cidade, né? Que, em tese, tudo era pra estar certo, né? Aquele local era documentado como local seguro, o que não era verdade. E o sistema falhou, e falhou de um jeito muito rude, muito firme. E falhou novamente em não ter nenhuma empatia com essas pessoas e tentar meio que jogar aquela bomba pra cima de quem tá sofrendo com isso até hoje, sabe? Foi muito difícil acompanhar, entende? Pro encerramento da série, como se não bastasse, a gente vê, né, aqueles recados sobre como estão as situações hoje em dia, e a gente vê que simplesmente ninguém foi preso até hoje. Ninguém pagou por aquilo que fez, sabe? O que é muito triste. Foi um crime que aconteceu e as pessoas simplesmente não pagaram. Eu espero muito que os pais, familiares, amigos tenham justiça, que nunca mais se repita, porque é um caso que vão carregar, assim, pra sempre. E nunca vão esquecer disso, sabe? Acho que a importância também da dramatização é justamente isso, pra gente se lembrar, porque pessoas como eu sabiam da tragédia que aconteceu, mas eu era muito nova pra entender a dimensão por completo, então eu vejo hoje e eu fico extremamente triste e indignada com tudo que tá acontecendo. E muitas pessoas estão relembrando disso e estão ficando tristes e indignadas também. É importante ter a pressão pública em cima desse tipo de caso pra gente falar, olha, isso aqui ainda tá errado. A gente precisa acertar isso aqui. Eu entendo que também existe uma certa polêmica de familiares que não foram comunicados da série, né? A Netflix não chegou a colocar eles a par da série. Embora as vítimas ligadas a essas pessoas não tenham sido necessariamente retratadas na série, né? Eles focaram em poucos jovens e esses jovens retratados houve autorização das famílias pra poder falar, ainda assim tem a ligação ali. Então, se pra mim, que não tem uma ligação direta com esse caso, eu me senti mal, angustiada, imagina com alguém que tá mais próximo daquilo, sabe? Eu acho que deveria ter tido um pouco mais dessa empatia com essas pessoas. Elas mereciam saber sobre essa série, porque é uma representação dramatizada de tudo, então ver aquilo ali não é algo, assim, fácil. E ver também esse assunto voltando à tona com tudo na internet, como voltou, também não é fácil. Eu espero que, assim, as pessoas que ficaram mal com isso tenham seus direitos, sabe? Acho que pra tá tudo certo, deveria ter tido sim essa empatia. Acho que a Netflix deveria ter tido sim a noção de comunicar todo mundo que tem ligação com isso, sabe? Eu entendo que a série tem a sua importância pra deixar as pessoas cientes e tudo mais, só que, assim, eu acho que se uma pessoa não tivesse concordado, deveria ter sido respeitado. Mas pelo menos, assim, é a minha opinião sobre isso. No geral, eu entendo a importância da comunicação. Eu falo que a gente realmente tem que ter essas retratações pra poder contar essas histórias e não esquecer, sabe? Também eu entendo que tem pessoas que acham que tudo isso pode ser só pra fim lucrativo, que eu discordo, mas até aí eu entendo do que a dor de cada um é a dor de cada um, e não sou eu, com a minha opinião sobre que vai mudar tudo que aconteceu ou mudar a cabeça dessas pessoas. Eu nem deveria fazer isso, sabe?
No geral, é uma série muito pesada. Eu acho que não é pra todo mundo assistir isso. Acho que vai de pessoa e vai no tempo, porque vão ter temas delicados ali que podem despertar inúmeros gatilhos. Então, reforço aqui o aviso novamente, se você assistiu esse vídeo e ainda tá em dúvida se vai ver a série ou não, repensa, fica tranquilo de boa quanto a isso, porque é muito complicado de digerir e é melhor ficar de boa, sabe? Mas é uma série, assim, que as atuações estão legais, conta de uma forma bem dinâmica, você consegue entender, assim, pontos ali, tanto do acontecimento em si, quanto as burocracias que foram ocorrendo na luta desses 10 anos com esses pais que lutam até hoje por isso, e é isso, sabe? Meu geral é isso, é uma série que ela tem uma importância, mas você tem que tomar cuidado pra assistir. Mas é isso, o que você achou? Deixa aqui nos comentários suas opiniões sobre essa série, se você assistiu, se você não assistiu, qual foi a parte que mais te emocionou, se você sabia alguma coisa do caso, se você não sabia, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha meu vídeo nas redes sociais, gente, é muito importante pro canal ir cada vez mais longe, compartilha meu vídeo aí pro canal ir longe, no seu Instagram, no Facebook, Twitter, enfim, é muito legal, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê na próxima, falou!